Médico criciumense está preocupado com o aumento expressivo de casos de Covid-19 na cidade. Governo lança conjunto de medidas para a retomada do turismo no país. Deputado estadual cobra gastos da Polícia Militar Catarinense. Perto do fim da campanha de vacinação contra a poliomielite, Santa Catarina ainda não atingiu meta estipulada de imunizações. Eleições 2020. Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza urnas eletrônicas para que comunidade indígena brasileira participe do pleito deste ano. Ataque cibernético contra o Superior Tribunal de Justiça do país mostra que até mesmo órgãos públicos estão vulneráveis na rede mundial de computadores. E no esporte, Tigre acerta a renovação contratual com o Agenor. Goleiro Carvoeiro permanecerá no Heriberto Ilse até o fim de 2021. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Um dos mais conceituados pneumologistas da cidade está muito preocupado com o aumento significativo de casos de Covid-19 na cidade. Fui pessoalmente conversar com o profissional da área da saúde para buscar mais informações. Confira. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai abordar agora diversos temas relacionados à pandemia da Covid-19. Estou aqui no consultório do pneumologista Renato Matos, doutor Renato Matos, que gentilmente nos atende. Doutor, obrigado por nos receber. Situação da Covid-19 em Criciúma. Começam a ser divulgadas na imprensa que os números aumentam de forma preocupante. Confere, doutor? Confere, né? 30 dias atrás, nós tínhamos pouco mais de 20 pessoas internadas, né? Há 2 dias atrás, eu não tenho os resultados de hoje, nós tínhamos 84 pacientes internados, né? Então nós quadruplicamos esses números. Na pior época da pandemia, nós tínhamos em torno de 100 pacientes internados. E naquela época as pessoas estavam se cuidando muito. Agora nós temos um problema que os números estão crescendo e as pessoas estão abandonando essas medidas que são desagradáveis, mas sabemos que são efetivas. Se os números continuarem crescendo assim, o senhor como um médico muito conceituado, estudioso, se tivesse o poder de decisão, voltaria com medidas mais restritivas na cidade? Eu acho que não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? A pena dessa situação é que nós demoramos tanto para ter uma vida relativamente normal, né? Com máscaras, com essas situações de afastamento que não são as ideais, nós estamos continuando a nossa vida relativamente normal, né? Apenas se por acaso daqui a pouco os números aumentem a ponto dos hospitais ficarem saturados, o poder público vai ter que tomar algumas medidas, né? Agora eu acho que nós temos que tomar consciência que é fundamental que nós usemos máscara, que nós mantenhamos o afastamento social, que lavemos a mão com frequência, para evitar fechamentos de áreas que são tão essenciais para a economia. Eu acho que dá para a gente fazer um bom controle do ponto de vista de cuidado de vírus, sem que tenhamos que fechar completamente, como foi feito lá no início. Estamos chegando numa época de final de ano, de confraternizações. Todas essas situações acabam preocupando a categoria médica? Muito, né? A percepção que nós temos hoje, que é muito raro que um profissional seja infectado no seu local de trabalho. Nós trabalhamos o dia inteiro aqui atendendo pessoas com Covid, claro que, né, com 2 máscaras mais efetivas, né? E poucos médicos têm se infectado hoje, né, atendendo pacientes com Covid. O que se observa hoje é que geralmente as pessoas se infectam em momentos de encontro social, né? Aquela jantinha, é evidente que todos estão cansados, né? Mas assim, baixou a máscara, houve proximidade social, se alguma pessoa estiver infectada, e sabemos que boa parte são assintomáticos, é por aí que as infecções estão acontecendo. Essa é a experiência do dia a dia nossa. Resumindo, esse
esse nosso relaxo com relação aos cuidados que os profissionais indicavam para que o corona não se propagasse tão rapidamente, houve um relaxamento e, por consequência, subiu o número em virtude dessa situação. Com certeza, né? O vírus é o mesmo, nós somos as mesmas pessoas, né? Não houve nenhum outro fator que interferisse, né? O que realmente mudou foi a falta de cuidado, né? Tirou a máscara, houve proximidade social, a doença vai voltar, até que nós tenhamos uma vacina que realmente possa mudar essa perspectiva. O senhor tocou num assunto que está todo mundo perguntando, vacina. Estudando diariamente como o senhor faz, o que o senhor pode trazer de novidade para a gente? A Anvisa acaba de anunciar que os estudos com a Coronavac serão retomados, enfim, quais as novidades com relação a esse assunto, doutor? Acho que do ponto de vista prático, nós teremos uma vacina lá para março, abril. Acho muito difícil que nós tenhamos, tomara que eu esteja errado, mas eu acho muito difícil que nós tenhamos uma vacina antes disso. Eu acho que esse verão, além das marcas habituais que nós temos, nós vamos ter a máscarazinha como uma máscara, uma marca da máscara também, né? Eu não acredito que antes de março toda essa situação de compra de vacina, distribuição, a logística às vezes é muito complicada. A maior parte das vacinas, elas são 2 doses, geralmente a pessoa adquire uma imunidade a partir da 2ª dose, geralmente em torno de 3 semanas. Então eu acho que nós ainda teremos alguns meses do ano que vem que nós teremos que ter cuidados ainda como estamos tendo hoje. Certo. O senhor tem a oportunidade agora de conversar com milhares e milhares de telespectadores. Qual o recado que o senhor daria para as pessoas que nos acompanham? Se cuidem, né? Muitas pessoas têm a percepção que é uma doença leve. Realmente, 90% das pessoas têm quadros leves. Nós que trabalhamos diariamente, nós atendemos pacientes extremamente graves. Não só aqueles que internam, né? São pacientes que tiveram um quadro moderado, mas 2, 3 meses depois têm dificuldade de tomar um banho, têm dificuldade de caminhar 200 metros, outros têm convulsão, outros fazem AVC, outros têm problemas de trombose venosa. Não é uma doença simples, é uma doença que não é morte ou recuperado. Nesse meio existe muita situação extremamente desagradável. Então nós temos que ter cuidados, temos que respeitar as outras pessoas. Usar máscara é desagradável, não é vergonha usar máscara nenhuma. Algumas pessoas já estão com a percepção que usar máscara é porque é medroso. Não é, acho que usar máscara é uma demonstração de inteligência, antes de mais nada, e respeito pelas outras pessoas. Então, é uma pandemia, evidentemente, que ninguém tem experiência nessa parte, mas nós já sabemos que essas medidas funcionam e muito, então nós pedimos que as pessoas mantenham esses cuidados até que nós realmente tenhamos a vacina, que aí sim poderemos ter uma vida normal novamente. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que vocês nos deram. Doutor Renato Matos, sempre trazendo sua opinião, que é muito importante, ele que é um dos especialistas do assunto aqui na nossa região. Voltamos ao estúdio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou no Palácio do Planalto do lançamento do Programa para a Retomada do Turismo no País. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo mostrou que o setor faturou no mês de setembro 3 vezes mais que o registrado em abril. Os brasileiros, aos poucos, estão pondo novamente o pé na estrada. O turismo está ressurgindo no país após as medidas de isolamento por causa do coronavírus. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo mostra que o setor faturou 12 bilhões e 800 milhões de reais em setembro, um crescimento de 28% em relação a agosto. O número é 3 vezes maior do que o registrado em abril, pior mês para o segmento em 2020. Entre as ações do governo federal para socorrer o setor de turismo está a criação de uma lei para cancelamentos e remarcação de reservas, a liberação de 5 bilhões de reais em linha de crédito para o setor e a medida que preservou empregos e a suspensão de contratos de trabalho. Nesta tarde, o governo federal lançou em evento no Palácio do Planalto um pacote de medidas para estimular o turismo no país. Denominado Retomada do Turismo, o projeto busca preservação de empresas e empregos, melhoria da estrutura e qualificação de destinos, implantação dos protocolos de biossegurança e promoção e incentivo às viagens.
Segundo o Ministério do Turismo, as ações vão desde o reforço na concessão de linhas de crédito para capitalizar empresas do setor e preservar empregos, até a realização de obras de melhoria da infraestrutura dos destinos turísticos. Na ocasião, foi lançada uma campanha nacional para a retomada das viagens pelo Brasil. Nosso jeito de viajar mudou. Já os destinos vão continuar do jeito que a gente gosta. Olha só, agora sua mochila precisa ter álcool em gel para manter as mãos limpas. Já aquele mergulho vai continuar igualzinho, para lavar a alma. As mesas dos restaurantes ficaram mais separadas, mas os ingredientes do seu prato favorito vão continuar juntinhos, com o mesmo sabor. Na bagagem, tudo organizado, máscara para todo mundo. Já a viagem de carro vai continuar aquela alegria. Agora você vai buscar lugares com o selo Turismo Responsável, preparados para receber você com segurança. Mas vai continuar se desligando de tudo no seu canto preferido do Brasil. O Ministério do Turismo e o Governo Federal seguem em ação na retomada do turismo. Viaje com responsabilidade e redescubra o Brasil. Inicia-se agora a nova etapa, e a etapa ela é a da retomada. E a retomada do turismo, presidente, paralelamente nós preparamos, o Ministério do Turismo, o Governo Federal, preparou o selo responsável do turismo, do turista. Esse selo ele foi construído juntamente com o Ministério da Saúde, através da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelecendo protocolos para praticamente todos os setores receptivos do turismo brasileiro. A você, turista, nós podemos afirmar que o turismo brasileiro está preparado para recebê-lo. Procure os estabelecimentos que contêm o selo do turismo responsável. São mais de 23 mil estabelecimentos em todo o Brasil, obedecendo todos os protocolos de biossegurança, porque estes estabelecimentos preocupam verdadeiramente com a saúde do turista e também com o desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Em seu discurso, Bolsonaro falou das dificuldades que o setor já enfrenta e que pioraram durante a crise causada pelo coronavírus. Segundo o presidente, o país deve enfrentar a pandemia de peito aberto. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Pô. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Que geração é a minha? A do Milton, diferente. 60 anos de idade. A geração hoje em dia é Todinho, Nutella, Zap. É uma realidade. Tudo que eu falei sobre o vírus lá atrás, e eu apanhava feito cão sarnento na porta de igreja, se comprova que é verdade agora. Até isenção de impostos para a vitamina D, tudo. Até isolamento vertical, que não podia ser daquela forma. Fique em casa, a economia vem depois. Afundaram vocês. A política fácil, demagógica, vendo o prefeito mandar soldar porta de lojas de ferro em São Paulo, algemar a mulher na praia de biquíni, uma covardia, uma patifaria. A seguir, perto do fim da campanha de vacinação contra a poliomielite, Santa Catarina ainda não atingiu meta estipulada de imunizações. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Kennedy Nunes cobrou os gastos da Polícia Militar Catarinense. Acompanhe na reportagem.
O deputado Kennedy Nunes levantou em plenário 3 questionamentos sobre atos da Polícia Militar de Santa Catarina. O parlamentar criticou a licitação aberta para a contratação de pilotos de helicópteros de outros estados. De acordo com ele, a PM só autoriza oficiais a pilotarem as aeronaves, mas há praças que têm habilitação. Os senhores sabem quanto que custa uma hora de voo? Cerca de R$5.000. Uma hora de voo, R$5.000. E nós temos pilotos que precisam cumprir 510 horas de voo que exigem para ser comandante, e essas horas de voo, como eu já falei, estão sendo pagas para pilotos de fora. Tudo bem, Polícia Militar, eu sei que vocês tiraram nessa semana a licitação, mas estou de olho. O deputado também quer saber por que a PM não convoca candidatos aprovados em concursos públicos já realizados, preferindo promover novos concursos do que chamar os excedentes. Os excedentes passaram em todos os testes e provas, só que o número de vagas faltou. E se esses excedentes estão prontos, hábeis para fazer e entrar no curso, fazer a escola, por que não? O deputado pede a atenção da governadora em exercício para essas questões e também para a licitação aberta pela PM com o objetivo de adquirir, por R$15 milhões, 2.400 câmeras digitais destinadas ao projeto Bem-TV de videomonitoramento urbano, que atende 145 municípios de Santa Catarina. Então quer dizer que vão gastar 15 milhões da compra da câmera, depois mais X de no break, depois... então isso daí vai ficar em torno aí de mais ou menos uns R$25 milhões. E para encerrar, governadora, a senhora sabia que o sistema que a Polícia Militar e o governo contratou para o projeto Bem-TV de transmissão de dados, ele está 25% já acima do contratado e não tem mais como colocar uma câmera a mais? Então tem mais esse gasto, né? É a câmera, no break, é o software, é o operador, é o poste. E tem que também contratar de novo o serviço para mandar a informação. O deputado Coronel Mocelin, da reserva do Corpo de Bombeiros, defendeu o posicionamento da PM em relação à contratação de pilotos de outros estados para comandar os helicópteros da corporação. De acordo com o parlamentar, o helicóptero é considerado uma espécie de quartel e não é adequado que seja comandado por um praça. De acordo com ele, esses pilotos que vêm de fora não recebem remuneração. Que isso são feitas trocas vamos dizer assim, uma espécie de favores que eles também contam horas, eles possuem interesse de fazer horas também de voo, então a gente cedia, por exemplo, pilotos nossos para voar em outro estado ou no IBAMA, e também outros estados vinham voar aqui para troca de experiência e também para adquirir horas de voo. Então, na verdade, o estado não paga para o estado de origem desses oficiais que estão voando aqui. Quanto à convocação de excedentes de concurso público, o parlamentar aprovou o posicionamento do deputado Kennedy Nunes e se comprometeu a conversar com o comando da Polícia Militar sobre a questão. Eu, quando fui comandante-geral, por algumas vezes chamei segunda turma até a terceira turma, que eu acho que é uma questão também viável. Eu concordo aí com a Vossa Excelência. Vamos conversar aí com o comandante-geral para ver se a gente consegue trazer esses excedentes aí que eles estão também me procurando e tudo mais. Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará urnas eletrônicas para a comunidade indígena brasileira. A intenção é fazer com que os índios possam participar da Festa da Democracia, agendada para o próximo domingo. Este é o Parque Indígena do Xingu, território do estado de Mato Grosso. A tranquilidade impera no local. Para evitar que os moradores tenham que sair do ambiente, a Justiça Eleitoral já começou a enviar urnas eletrônicas para as aldeias. Dessa forma, todos os indígenas que têm título de eleitor vão estar aptos a exercer a cidadania com segurança nestas eleições. Vinda de urna para Calapalo é boa, né? É onde só está nós, povos indígenas.
E eu acho que vai facilitar muito para nós, né? Que ir para a cidade é uma confusão para nós, né? Para proteger ainda mais os indígenas, o Tribunal Superior Eleitoral também promoveu ajustes nas normas que regem as eleições 2020. Entre elas, quem for da Justiça Eleitoral ou auxiliar da instituição só poderá ter acesso a algum território indígena se fizer o teste para a Covid-19 e o resultado der negativo. De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os povos indígenas somam quase 1 milhão de pessoas. Desse total, mais de 320 mil vivem em cidades e cerca de 600 mil em áreas rurais. Alguns nunca viram uma urna eletrônica, outros tiveram pouco contato com o equipamento. Mas assim que as urnas chegaram às aldeias, todos ouviram as explicações sobre o processo eleitoral atentamente. Daí você escolhe dentre esses a numeração. Depois você escolhe dentre esses a numeração para vereador. Boa ideia, né? Para treinar as pessoas para no dia da eleição não chegar com dificuldade, né? A representatividade indígena ainda é muito pequena. Em 2016, apenas 0,35% dos candidatos se declararam indígenas. Em 2020, o número cresceu discretamente, passou para 0,40%. Mas, ainda assim, existe a esperança por parte deles de que essa realidade mude. É o que acredita a primeira mulher indígena eleita em 190 anos de parlamento como deputada federal. Nós temos visto aí como que os povos indígenas têm cada vez mais se preocupado em fazer parte da tomada de decisão, fazer parte da gestão dos municípios, fazer com que sua voz apareça nas instâncias diversas aí. E o voto possibilita o exercício da cidadania, a participação no votar e também ser votado. Meus colegas, meu povo indígena, os parentes, como a gente chama, né, estão aguardando os resultados e que a gente possa ter também a participação nessas representações políticas. Vamos aumentar o número. Hoje existe eu como uma representante indígena a nível do Congresso Nacional. Nós temos poucos prefeitos indígenas. Eu creio que alguns vereadores, mas é possível a gente melhorar. Após a prorrogação em Santa Catarina, a campanha de multivacinação e vacinação contra a poliomielite terminam amanhã, sexta-feira. O Estado ainda não conseguiu imunizar a meta estipulada de crianças pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina encerra nesta sexta-feira, dia 13, as campanhas de multivacinação e vacinação contra a poliomielite. As campanhas nacionais foram finalizadas no dia 30 do mês passado, porém, devido à baixa cobertura vacinal, o governo do estado optou por prorrogar em mais 2 semanas o período de vacinação. Mesmo com o prazo maior, o estado ainda não conseguiu alcançar a meta de vacinação na campanha contra a poliomielite. Das 342.825 crianças que deveriam ser vacinadas, 250.875 tomaram as gotinhas entre os dias 5 de outubro e 10 de novembro, o que corresponde a um total de 73,18% do público-alvo. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar ao menos 95% da população, ou seja, 325.684 crianças. A campanha de vacinação contra a poliomielite é destinada para crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação é destinada para crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade, isto é, 14 anos, 11 meses e 29 dias. A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Lia Quaresma Coimbra, ressaltou que mesmo com o fim das campanhas, todas as vacinas disponibilizadas neste período vão continuar sendo ofertadas gratuitamente nas unidades de saúde de todo o estado. As vacinas oferecidas durante as campanhas são as mesmas do calendário básico de vacinação 2020 da criança e do adolescente. A seguir,
Tigre acerta a renovação contratual com a Agenor. O goleiro Carvoeiro permanecerá no Heriberto Ilse até o fim de 2021. Um dos maiores ataques cibernéticos do país, que paralisou os serviços do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, mostrou que nem mesmo os órgãos públicos estão protegidos contra o ataque de hackers. Segundo especialistas em cybercrimes, somente um investimento em segurança e também muita tecnologia da informação são capazes de evitar ações de cybercriminosos. O ataque ao Superior Tribunal de Justiça na semana passada acendeu o alerta. Nenhum sistema está a salvo do ataque de hackers. A ação fez com que ministros e servidores ficassem sem acesso a processos digitalizados, e-mails e sistemas internos. Pelo menos 12 mil foram atingidos pela invasão dos hackers, o que causou a suspensão de julgamentos e a suspensão de prazos processuais. Essa investida de hackers contra a corte é uma ameaça conhecida como o ransomware, que sequestra dados e os criminosos pedem pagamento para devolver as informações, geralmente em criptomoedas como bitcoins, porque dificulta a identificação de quem está por trás do ataque, como explica este especialista em crime cibernético. Tão difícil quanto descriptografar esses arquivos é apurar a autoria, porque normalmente a vítima não sabe como ela foi infectada. Se nós pararmos para pensar numa rede de um tribunal, por exemplo, inúmeros computadores e pontos vulneráveis podem ter sido utilizados ali como porta de entrada da infecção. E também eu tenho uma grande dificuldade porque esses criminosos não recebem dinheiro em contas bancárias convencionais, que seriam facilmente rastreáveis, mas eles exigem que a vítima crie uma carteira em criptomoedas, compre bitcoins e transfira bitcoins para um endereço, o que torna extremamente difícil a perícia digital apurar a autoria de quem está recebendo essas criptomoedas. E esse código malicioso que atingiu o STJ é a fraude que lidera a lista de ameaças digitais em 2020. As tentativas de golpes aumentaram mais de 350% só no primeiro trimestre desse ano. E esse tipo de crime não acontece apenas com empresas e instituições. Todos nós estamos sujeitos ao ataque de cybercriminosos. Que esse tipo de ataque, o ransomware, ele lesa não só multinacionais, mas nós temos casos de microempresas e pessoas físicas que também foram vitimadas, acabaram recebendo conteúdo e perderam acesso a seus arquivos. Os criminosos estão sempre atentos a uma forma de tirar dinheiro da vítima e hoje, infelizmente, esse código que aplica o ransomware é comercializado a um preço muito acessível na Deep Web e na internet. Então, muitas pessoas acabam comprando e aplicando esse código a vítimas à medida em que a vítima tem toda a sua vida, os seus arquivos, os seus sistemas, todos paralisados. A única alternativa, se ela não tem cópia de segurança, é pagar esse resgate, normalmente um resgate elevado. Nós já vimos casos em que foi exigido 5, 6, 7 bitcoins. Se nós considerarmos a cotação do bitcoin em R$80 mil, dá para ter uma estimativa de quantos criminosos ganham com isso para devolver os dados da vítima. Com mais pessoas trabalhando em casa, os computadores e os dados que eles armazenam se tornam alvos fáceis para cyberataques, por estarem desprotegidos. De nada adianta as empresas terem boas práticas de segurança da informação, adotarem controles, requisitos, diretrizes, sistemas operacionais atualizados, antivírus, se não se aplicou essa mesma segurança no elo mais fraco, que é hoje o colaborador que está trabalhando em home office por força da pandemia, uma velocidade nunca antes pensada, muitas vezes a empresa não teve como se preocupar com isso e hoje ele é o ponto vulnerável, ele pode se infectar e a partir dessa infecção comprometer os arquivos da empresa e a partir daí a empresa sofrendo por um ato de descuido ou negligência do próprio colaborador que acabou sendo infectado. O ataque cibernético vai além da perda de documentos e informações. Uma vez que perder dados pode trazer um impacto devastador em uma empresa.
quer ela seja grande ou pequena. Segundo o especialista, existem meios de evitar esse tipo de crime. A primeira forma de prevenção continua sendo a técnica, né? Ou seja, o sistema operacional sempre atualizado, um antivírus e anti-malware presentes nessa máquina, mas de nada adianta medidas técnicas se eu não tomo medidas de conscientização, ou seja, muito cuidado com mensagens recebidas, sites acessados, e-mails que você recebe com anexos que você desconhece. Hoje, esse tipo de abordagem é porta de entrada para um código malicioso como esse, que, se clicado, se acessado, acaba por infectar o computador e outros computadores da rede. Quanto ao ataque ao Supremo Tribunal de Justiça, a Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da invasão. As diligências iniciais da investigação já foram adotadas, inclusive com a participação de peritos da instituição. No Superior Tribunal de Justiça, o sistema de informática já está sendo restabelecido. Agora o esporte. O Tigre acertou a renovação contratual com a Agenor. O goleiro Carvoeiro permanecerá no Heriberto Wilson até o fim de 2021. Abemos goleiro. Se a fase do time do Criciúma não é das melhores, pelo menos o torcedor Carvoeiro recebeu uma boa notícia. O goleiro Agenor, um dos poucos destaques do time na temporada, acabou renovando seu contrato com o Carvoeiro até o final de 2021. O arqueiro do Tigre tinha 2 propostas na mesa, além da do tricolor, mas acabou negando os convites do CSA de Alagoas e Guarani de Campinas para ficar mais um ano no estádio Heriberto Wilson. Sim, realmente recebi essas 2 propostas, né? De imediato passei para a diretoria, na qual a gente, em comum acordo, a gente estendeu o meu vínculo aqui com o Criciúma. Fico muito feliz de poder dar continuidade nesse clube, um clube onde eu tenho identificação com o torcedor, com a cidade, com o Criciúma, de modo geral. E fico feliz e espero pensar sempre o melhor para o Criciúma e ir em busca desses objetivos do Criciúma. Com a motivação renovada com o novo contrato, a Agenor faz uma análise fria sobre o atual momento do time na Série C. Fora do G4, o grupo que classifica os 4 melhores do Grupo B para a próxima fase da competição, o Camisa 1 reconheceu as dificuldades, mas não jogou a toalha. A Agenor ainda acredita. Olha, minha avaliação é que a gente começou muito bem a competição, né? Com jogos que a gente fez em casa, a gente conseguiu se manter no G4. Uma competição longa, onde a gente oscilou bastante na competição, onde a gente propriamente fora não buscamos os resultados que propriamente a gente queria. Agora falta 4 jogos, onde a gente tem total condições de buscar esse feito, né? Buscar essa classificação para a próxima fase. Cabe a gente jogar jogo a jogo, encarar como uma final, né? Pensar o jogo como uma final, e cabe só da gente, né? Acho que a gente tem que fazer nosso dever de casa, ganhar o próximo jogo e pensar depois no próximo. Como um dos líderes do elenco, a Agenor ainda colabora com o departamento de futebol, emprestando sua experiência. O jogador vê com bons olhos as tentativas da direção em reverter o quadro tricolor na competição. A chegada de Edson Gaúcho para ser o novo executivo de futebol, segundo a Agenor, vai agregar na recuperação carvoeira. Olha, o Edson Gaúcho é um cara que tem história aqui no clube, né? Um cara que já veio aqui em outras oportunidades, né? O grupo, nem todo mundo acho que conhece o Edson Gaúcho, acho que vai conhecer sim no dia a dia, né? Afinal de contas faz pouco tempo que ele está aqui. Acho que é um cara que vai vir para somar aí no nosso dia a dia, e espero que todo mundo junto conquistamos o nosso principal objetivo, que é o acesso. O goleiro, que inclusive já marcou 2 gols pelo Criciúma no Campeonato Brasileiro deste ano, só está sentindo falta de uma coisa: a presença da torcida no estádio. A Agenor está com saudades da galera que muitas vezes ajudou o time a sair de situações complicadas. Sim, sem dúvida nenhuma, o torcedor faz muita falta aqui, né? Principalmente dentro do nosso estádio aqui, onde o torcedor, sem dúvida, é o 12º jogador, nos cobrando, nos incentivando, botando pressão em cima dos adversários. Eu acho que isso é um grande diferencial aqui da nossa torcida. Essa falta do torcedor, sem dúvida, está fazendo diferença, sim, né? Eu acho que em alguns jogos a torcida
iria fazer muita diferença, né? E espero que essa pandemia possa passar o quanto antes para a gente voltar o torcedor ao estádio, né? Voltar essa alegria que a gente teve, né? E o torcedor fora de campo, acho que vem fazendo sua parte, muito bem, diga-se de passagem. Eu acho que cabe a nós, a gente, dentro de campo, dar o nosso melhor aí e buscar os objetivos aí pro clube e para esse torcedor que está nos incentivando. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.